E aí, pessoal, tudo bem? Já aqui pós meia-noite para fazer análise desse Irã 2, Nova Zelândia 2. Pois é, um dia de 4 empates, né? Não houve nenhum jogo que escapasse disso. E assim, não é um absurdo dizer que esse foi dos jogos mais divertidos da Copa até agora, né? Certamente o mais divertido deste dia de Copa do Mundo, talvez não o mais emocionante, considerando o feito de Cabo Verde, né? Mas foi um jogo muito divertido e que tem algumas histórias para serem contadas. A volta da Nova Zelândia a uma Copa do Mundo, muito menosprezada, até por mim. Eu achava que a Nova Zelândia viria a passeio, ser uma das equipes a tomar muitos gols, a somar muitos gols sofridos nesse torneio, mas não, a Nova Zelândia veio muito confiante, né? Veio para um jogo corajoso contra a seleção iraniana, que a verdade deve ser dita, não é a seleção mais forte, é um grupo que eu falei de nível médio-baixo, né? E apesar dos dois jogos terem terminado em empates, empates até legais de assistir, não foram grandes demonstrações técnicas de nenhuma das quatro equipes envolvidas. Inclusive é um empate entre Irã e Nova Zelândia que deixa o grupo muito aberto, né? Assim como ficou aberto outro grupo, com Espanha e Uruguai. Esse grupo que parecia ter a Bélgica muito à frente e o Irã muito atrás, ambos começam pontuando na primeira rodada, né? A seleção da Nova Zelândia que jogava a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010, naquela ocasião empatou os 3 jogos e ficou de fora, né? Com 3 pontos e 0 de saldo naquele caso, talvez hoje nessa Copa do Mundo fosse suficiente para a Nova Zelândia conseguir uma vaga entre os terceiros colocados, né? Entre os 8 melhores terceiros. Talvez seja o caso, vamos ter que esperar as próximas rodadas. Mas, de novo, foi um jogo muito corajoso da Nova Zelândia, que começou tendo o domínio da posse de bola. Marcou o gol logo cedo, aos 7 minutos, numa jogada que se repetiu ao longo de toda a partida. Crocombe, goleiro, botando a bola para frente, chutando e tentando encontrar o Chris Wood, que faz essa função perfeitamente. Ele é um pivô, um centroavante trombador, daquele clássico que tem faltado nessa Copa do Mundo. O Chris Wood faz isso como ninguém. Ele é um cara que ainda assim tem uma movimentação muito hábil, né? Ele recebe a bola, segura nas costas, tabela com o Singh, recebe de novo, toca, ele se apresenta na frente, toca para o Elijah Just e o Just marca o gol, primeiro gol da partida. Para surpresa de todo mundo, foi um choque quando saiu esse gol e foi um choque ver como a Nova Zelândia começou jogando como joga na Oceania, né? Esse é um time neozelandês que está muito acostumado a ter a bola, a propor o jogo, e fez isso nos primeiros minutos da partida. Teve tanto que o primeiro tempo foi um primeiro tempo de muita variação de volume de jogo, ora com o Irã ocupando o campo de ataque ou tendo a bola, ora o contrário. Então foi um jogo bastante surpreendente nesse sentido da seleção neozelandesa, né? Vale destacar a ótima partida que fez o Stamenic, volante, né, de dupla nacionalidade com a Sérvia. Ele que era praticamente o mais importante no momento defensivo da seleção neozelandesa, e foi inclusive muito bom com a bola também para fazer o jogo avançar quando a Nova Zelândia se propunha a jogar no campo adversário. Era um time que se empolgou em diversos momentos, mas ficou evidente também a falta de qualidade técnica que eles têm. Destaco, por exemplo, o McCowett, que algumas vezes tentou o chute de fora da área e em uma das oportunidades furou a bola, talvez um dos lances mais engraçados da Copa até o momento. Just também, em alguns momentos, tentando dar arrancadas e se enrolando com a bola. A grande exceção é o Chris Wood, que realmente é um jogador com experiência de anos de Premier League, que é um jogador muito bom, né? Para além dele, acho que o Stamenic é o que está no nível mais próximo, né? Singh também é um cara que consegue tem um desenrolar melhor do jogo, mas falta alguma coisa. O Irã pelo menos tem mais qualidade, né? Joga individualmente, os jogadores são melhores, e a gente foi vendo isso com o tempo, né? A seleção iraniana começar a se apresentar no jogo, e aí destacar a grande partida que fez o Ramin Rezaian, lateral direito dessa seleção, que marcou o gol. Ele foi autor do
do último gol da seleção iraniana na Copa do Mundo, né? E agora volta a marcar. Ele fez o segundo gol do 2-0 da seleção do Irã contra o País de Gales na Copa passada e abriu e empatou o jogo. Hoje uma jogada muito bonita que ele começa arrancando do lado direito, toca a bola no meio para o Taremi. Depois ele chega no Muganlu, né? Que tenta o chute, não consegue, a bola sobra no Rezaian de novo e ele coloca para dentro, uma jogada toda elaborada pelo Rezaian e impressionantemente, apesar de ser um lateral e nem um ala, um lateral mesmo, basicamente todos os momentos ofensivos do Irã passavam pelo Rezaian. Foi o jogador onipresente desse time, ele que era até uma dúvida durante o ciclo, se estabeleceu firmemente nesse time titular na partida de hoje, né? O Irã começou jogando com 2 centroavantes, um cara muito mais móvel na figura do Taremi e um outro centroavante tradicional, altão, no Muganlu. Depois, no segundo tempo, o Galenoay opta por tirar o Muganlu e trazer o Gayed, né? O Gayed ele vem antes, depois sai entra o Alipur, que é um jogador um pouco mais móvel, mas não é um centroavante clássico, e acaba que durante o segundo tempo o Taremi vai ficando cada vez mais sobrecarregado. O Irã costumava ter, durante toda a partida, muito espaço entre as suas linhas, permitindo o Chris Wood fazer tudo o que ele queria, né? Segurar a bola com bastante tempo, puxar a marcação, e é isso que ele fez no segundo gol, né? Já no segundo tempo, de novo o Chris Wood segurando a bola, levando consigo a marcação, e aí ele abre o espaço perfeito para o Elijah Just fazer mais um gol. O Just se tornou, com esses 2 gols na partida, o maior artilheiro da Nova Zelândia em Copa do Mundo. Pois é, todos os outros gols da Nova Zelândia foram marcados por um jogador, o Just foi o primeiro a fazer 2. Então, muito marcante, o Chris Wood dando assistência para ambos os gols. Chris Wood também, se o Rezaian foi onipresente nas ações ofensivas e até defensivas do Irã, o Chris Wood também foi onipresente em todo o jogo da Nova Zelândia, o que é mais impressionante ainda considerando o menor nível técnico dessa seleção. O Irã volta a empatar de novo com a cabeçada perfeita do Moebi. De novo o Taremi, agora sem o Muganlu, consegue se deslocar e puxar a marcação também, assim como fez o Chris Wood no lance da Nova Zelândia. E assistência, cruzamento do Rezaian. A partir daí o jogo ficou, no segundo tempo foi de maior volume do Irã, mas ainda assim a Nova Zelândia criava escapadas e tinha boas chances, né? Para o pessoal que conhece aí toda a história do Tim Payne nas redes sociais, tanto ele como o Kaká, esses 2 laterais, ajudavam muito e apoiavam bastante no momento ofensivo, principalmente o Kaká, né? Já que do lado esquerdo dele o Singh conseguia centralizar um pouco mais e ele virava uma alternativa pelo lado de campo, apesar de que o jogo inteiro da Nova Zelândia foi acontecendo pelo meio, né? E aí nos minutos finais, muito importante para ambas as equipes vencer esse jogo, já que era na teoria o confronto mais acessível das duas, ninguém conseguiu, os 2 tentaram, mas a partida ficou nesse 2-2, bastante agitado, bastante divertido. Para quem perdeu, achou que ia ser um jogo desprezível, valeu a pena ter assistido. Foi um jogo muito divertido, dos que eu mais gostei de assistir dessa Copa do Mundo até aqui. Bom, vou atualizar a tabela aí embaixo. Obviamente, ninguém acertou, todo mundo colocou vitória do Irã, inclusive eu. Então ninguém vai ganhar os 4 pontos nesse jogo. Segue a líder Larissa, cravou hoje o resultado entre Arábia Saudita e Uruguai. E nós todos os outros vamos seguindo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.